Olá, meus queridos, bom dia a todos, espero que estejam bem. Eu vou estar trazendo semanalmente alguma correção para vocês, tá? Das atividades, para ser um retorno que vocês tenham e acompanharem para saber se estão conseguindo entender o conteúdo, saber se vocês acertaram ou não as questões. E semanalmente a gente vai estar fazendo pelo menos um vídeo de correção para vocês, ou até mesmo uma aula se for necessário, caso vocês estejam trazendo que está muito difícil. Os vídeos que eu já estou encaminhando para vocês nas atividades, se não forem o suficiente, vocês coloquem, que aí eu vou e faço um vídeo específico pelo que vocês estão perguntando e pelas dúvidas que vocês estão trazendo, tá bem? Bom, essa atividade aí que eu estou colocando para vocês, que eu vou corrigir hoje, tá lá no Google Sala de Aula como Veja Matemática Aula 4, Introdução a Conjuntos Numéricos e Operações Matemáticas, tá? Também foi enviada pelo WhatsApp para vocês, através do coordenador Thiago, e começa com esse poema aqui e segue as atividades, tá certo? Então, bom, antes de começar as atividades, né, vamos dar uma lida no poema todo primeiro, iniciando com 0 e seguindo em frente. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Temos o conjunto dos números naturais. Não tem fim e é infinito certamente. Nesse conjunto, adição, subtração, multiplicação e divisão são as 4 operações fundamentais. Não para por aí não. Potenciação e radiciação também são operações usuais. Na adição, vamos as parcelas juntar, uma soma ou total encontrar. Na subtração, uma parte de outra tirar. Só a diferença o resto sobrará. Na multiplicação, fatores vamos multiplicar, o resultado de produto chamar. Enquanto na divisão vamos dividir para compartilhar, dividendo o divisor quociente e resto considerar. Na potenciação temos base e expoente. A base é o termo que fica repetidamente, multiplicando-se por ele mesmo constantemente, quantas vezes indica o expoente. Na radiciação temos radical e índice radicando. É a operação inversa da potenciação, como estou pensando. Sendo assim, para uma raiz não ficar papecando, procure um número que elevado ao índice dê o radicando. Esse poema é de Waldeck Santos e eu achei ele bem legal, né? Porque ele trabalha ele fala um pouco sobre todas as operações, ele fala desde a adição, subtração, multiplicação e divisão, como potenciação e radiciação também, que não é tão comum a gente ver logo no começo da nossa vida escolar, né? Quando a gente começa a fazer operações, a gente fica muito focado nessas 4 e só bem depois que a gente aprende potenciação e radiciação. Né? E ele fala não só um pouco delas, ele fala a função que ela tem, né? A adição aqui tem a função de juntar e a subtração fala que tem uma parte de outra tirar, multiplicação fala que vai multiplicar os fatores, dividendo tem, divisão tem a função de dividir para compartilhar, potenciação ele fala que vai multiplicar repetidamente, né? E radiciação ele explica um pouco aqui também. E não só ele explica o que é a operação, como ele também coloca ali no meio do poema os elementos, né? Por exemplo, a adição, não só ele fala a função de juntar, mas como ele coloca soma ou total encontrar, que é o nome do resultado final, né? Tipo, se eu somo 3 mais 5, 8. 8 é a soma ou total, o nome dele é isso, né? E o 5 e o 3, 5 mais 3, são as parcelas, né? Ele coloca o nome de cada um dos elementos dessas operações no poema também. Subtração, né? O final é diferença ou resto, é o que sobra. Na multiplicação, quando você faz 3 vezes 5, 15, 3 vezes 5, 3 e o 5 são os fatores. Aí ele coloca aqui, na multiplicação, fatores vamos multiplicar. O resultado se chama produto, então o resultado de uma multiplicação se chama produto. Divisão, ele coloca os elementos da divisão, que é dividendo, divisor, quociente e resto. Ele coloca todos os elementos aqui. Então achei bem legal por causa disso, aí eu trouxe aqui porque de uma maneira sucinta ele fala sobre as operações que a gente aprende e conhece, e também traz os elementos que fazem parte dela, tá? Espero que tenham gostado e vamos para as questões, tá certo? Então vamos lá, vamos ver as atividades e dar a resposta delas. Quais operações podemos identificar no poema? Bom, iniciando com 0, operações, né? Que são
antes de ir para o poema, o que são operações? Operações, você tem adição, você tem subtração, você tem multiplicação e você tem divisão. Essas são as 4 principais que a gente aprende primeiro, né, no nossa vida escolar, e depois a gente aprende que tem potenciação e radiciação. Bom, essas são as principais operações matemáticas que a gente conhece. Vamos ver quais delas aparecem no texto e quais não aparecem, né? Deixa eu botar aqui, deixa eu marcar. Bom, nesse conjunto, adição, subtração, multiplicação e divisão são as 4 operações fundamentais. Não para aí não, potenciação e radiciação. Ele fala de todas elas então, né? No texto aparece todas. Aí ele vem, também são operações usuais. Na adição vamos as parcelas juntar, uma soma ou total encontrar. Depois ele fala da subtração, fala da multiplicação e da divisão, potenciação e radiciação separadamente. Mas só que no começo desse texto, né, ele já coloca todas elas. Então, aqui nós temos como resposta, então, todas elas mesmo. Essas são as operações que a gente costuma conhecer, principalmente essas 4 primeiras, e depois a gente acaba aprendendo as outras 2, né? Então, no texto seriam essas, tá? Qual é o conjunto dos números naturais? O que é o conjunto dos números naturais? O que são os números naturais? É um conjunto, é uma coleção de coisas, né? Então, primeiro, o que é conjunto? Conjunto é uma coleção de coisas. E aí essa coisa você pode ser objeto, pode ser nome, pode ser qualquer coisa, tá? É uma coleção de coisas que vão compartilhar de uma característica em comum. Então, um conjunto numérico é um conjunto de números. E que conjunto de números é esse que é o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais são todos os números que a gente aprende naturalmente na contagem. Então ele começa no 0, contando, depois vem o 1, depois vem o 2, depois vem o 3, seguido do 4, e por aí vai. Esses são os números naturais, tá? São todos os números inteiros e positivos, incluindo o 0. Ok? E esse conjunto vai sempre ter um número depois, que é o sucessor, né? Quem é o sucessor do 0? 1. Quem é o sucessor do 1? 2. Quem é o sucessor do 2? 3. Quem é o sucessor do 11? 12. Tem crianças gritando no fundo, tá? Então de vez em quando vai aparecer, sair no áudio aí umas crianças gritando, mas não se preocupem porque não vai ser sempre. Tem uma escolinha aqui atrás da onde eu moro, então de vez em quando vai ter esses gritinhos aí no fundo, tá? É pra vocês se sentirem como se estivesse no colégio, entendeu? Beleza. Então, qual é o conjunto dos números naturais? Então, o conjunto dos números naturais são os números inteiros positivos e o 0. Então, sempre vai ser de 1 em 1, sempre tendo um sucessor, né? Se eu não tenho o maior número possível, né? Sempre vai ter um depois. Qual é o maior número natural? Qualquer número que você falar que é o maior, é só pegar o mais um, que pega o próximo e pronto. Ele deixou de ser o maior, sempre tem um sucessor. Então, como sempre tem um número maior, ele nunca vai ter fim, né? Então, é um conjunto infinito. Né? Por que o conjunto dos números naturais é infinito? Então, ele está dizendo ali, já afirmou que é infinito. Por quê? Porque não conseguimos estabelecer um número maior que todos. Sempre existirá um sucessor. Né? Então você sempre vai ter. Por que os números naturais é infinito? Porque, como você está falando de contagem, né, e você está lá indo de 1 em 1, você sempre vai ter um sucessor. Como você sempre consegue garantir que tem um número maior, né, ele nunca vai ter fim. Sempre vai existir um número inteiro positivo seguinte. Né, que nesse caso, como vai de 1 em 1, é de sucessor em sucessor. Então sempre vai ter um sucessor, então nunca vai ter fim. Tá? Segundo o poema, quando necessitamos de usar a divisão? Bom, esse trecho ele fala da adição, nesse trecho ele fala da multiplicação, nesse trecho ele fala da potenciação. Aonde ele está falando da divisão? Aqui.
Na multiplicação, os fatores vamos multiplicar o resultado de um produto chamar. Enquanto na divisão, vamos dividir para compartilhar, dividendo o divisor quociente e resto considerar. Então, segundo o poema, quando necessitamos usar a divisão? Quando a gente precisa dividir e compartilhar. Dividir e compartilhar. Qual operação usamos quando precisamos tirar uma parte? Tirar uma parte. Na adição, vamos a parcela juntar. Então está falando de juntar. Uma soma ou total encontrar. Na subtração, uma parte de outra de tirar. Então, ó, em qual operação usamos quando precisamos tirar uma parte? Na subtração, uma parte de outra tirar. Então, segundo o poema, seria na subtração. Tá? Bom, você já conhecia potenciação e radiciação? Aí a resposta é pessoal, né? Se você conhecia potenciação e radiciação, você coloca sim, se não, você coloca não. Geralmente o pessoal que é mais novo, porque essa atividade eu passei tanto para o bloco 1 quanto para o bloco 2. Então o pessoal que tá começando ainda o equivalente ao 6º ano e o 7º ano, né? Talvez não tenha visto, mas quem já passou pelo 6º e 7º e está no bloco 2, com certeza já viu, porque potenciação a gente vê normalmente no 6º e no 7º, e radiciação no 7º. Então, aí a resposta é pessoal, pode ser sim ou pode ser não, depende de vocês, tá ok? Aí é pergunta pessoal, então, se você já conhecia, sim, se não, não. Para cada uma das 4 operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, conte uma história que tenha vivido onde foi necessário utilizá-las. E aí também é uma questão pessoal, qualquer coisa que você colocar aí, desde que envolva as 4 operações, não precisa ser uma história só envolvendo as 4. Podem ser 4 histórias, cada uma, né? Onde foi necessário você usar a soma, outra onde foi necessário você aplicar a subtração de alguma maneira, onde foi necessário usar a multiplicação de alguma maneira e onde foi necessário usar a divisão de alguma maneira. Tá? Então você vai contar 4 casos onde você, de alguma maneira, precisou utilizar as operações básicas, né, no seu dia a dia, na história que você está trazendo. Tá ok? Então, gente, é isso. Quero muito ler. Eu acabei de pegar as respostas de vocês com o Thiago ontem. Ele mandou para mim pelo WhatsApp. Eu quero muito ver o que vocês responderam aqui nessa última. E vou dar um retornozinho para vocês, além do vídeo com a correção, né? Vou dar um retorno mais pessoal, vendo o que vocês responderam, tá certo? É isso. Não deixem de estar acompanhando as postagens, tá? É importante vocês estarem acompanhando as postagens, porque é a forma que a gente vai avaliar. Nós todos já comentamos, todas as pessoas falaram alguma coisa semelhante no Conversa Page a respeito disso, de que a participação é o mais importante para vocês serem avaliados, tá? Mais do que acertar, mais do que entregar tudo em dia, tudo certo. O mais importante é ver que vocês estão acompanhando, ver que vocês estão tentando, ver que vocês estão tirando dúvida. Tá? Então, não deixem de entregar as atividades, não deixem de dar um retorno pra gente, mesmo que não tenha nem conseguido fazer, dá o retorno, professor, não consegui, que a gente consegue ajudar de alguma forma e sabe que você está interessado e está ali tentando de alguma maneira, tá bom? É isso, espero que vocês fiquem bem, uma boa semana para vocês e um beijo.